Nos emocionantes anais da história da aviação, uma saga se desenrola de projetos ambiciosos de aeronaves, alguns destinados à grandeza, outros condenados à infâmia. Entre essas histórias, o Beechcraft Starship se destaca, um farol de ambição na arena de turbohélices executivos, lançado pela Beechcraft nos estrondosos anos 80. O programa Beech Starship, um colosso de fracasso, levanta a questão: o que levou a essa desventura catastrófica? É uma narrativa clássica de tropeços e miscalculações, decisões tomadas em meio a cenários em constante mudança que se transformam em um fiasco. A história se passa no começo dos anos 80. Beech, recém-chegado sob a asa da Raytheon, um titã em alta tecnologia, enfrentou uma assustadora recessão na aviação. A sombra iminente de uma crise do petróleo com previsões de um mundo faminto por petróleo, não apenas do tipo acessível, pairava grande. Turbohélices, com seu consumo reduzido de combustível, pareciam cavaleiros em armadura brilhante comparados aos jatos que devoram combustível. Beech, aproveitando o sucesso do King Air, o campeão reinante dos turbohélices, estava planejando um sucessor. A missão: projetar uma aeronave que superasse o King Air em proeza e eficiência de custo. Uma visão audaciosa era necessária. Conheça Bert Rutan, o jovem designer rebelde famoso por suas incríveis maravilhas de fibra de vidro construídas em casa, com configuração canard e hélice traseira. Foi uma união de uma potência da aviação geral e um designer visionário. Uma parceria destinada às estrelas, mas fadada a um espetacular declínio. O que poderia dar errado? Como se viu tudo. No reino da aviação, onde os pioneiros buscam constantemente inovações revolucionárias, sempre há alguém com um conceito radical e não testado pronto para transformar sonhos em realidade. No início dos anos 80, esse espírito foi representado pelo burburinho em torno da construção composta, especialmente o uso de plástico reforçado com fibra de carbono. Este material revolucionário prometia reduzir muito o peso da estrutura da aeronave, e na aviação, mais leve significa melhor. Maior velocidade, capacidade de carga e eficiência de combustível. Ao integrar fibra de carbono em seu design, a Beechcraft busca aprimorar significativamente o desempenho do Starship. As inovadoras hélices propulsoras foram outro trunfo do Starship. Essas hélices, conhecidas por gerar mais impulso na mesma potência comparadas à configuração convencional, também ofereciam a vantagem de estarem posicionadas atrás da cabine, proporcionando aos passageiros uma experiência mais suave e silenciosa, semelhante à viagem de jato. Agosto de 1982 marcou o ponto de virada quando o projeto Starship começou sua jornada de visão para a realidade. Esta nova aeronave prometia revolucionar a aviação executiva. Com uma velocidade de cruzeiro de 400 milhas por hora, um alcance de mais de 2.000 milhas, a capacidade de transportar 10 passageiros, tudo isso pesando menos de 12.500 libras, estava destinado a superar o King Air em velocidade e capacidade. O design do Starship poderia ter seguido o caminho convencional, com uma asa padrão e cauda como o seu contemporâneo Piaggio Avanti. Contudo, o fascínio pelos futuristas designs de canard de Bert Rutan era irresistível, apesar dos desafios apresentados. Um problema notável nos designs anteriores de Rutan, como o Very Easy, era o centro de gravidade traseiro, que poderia fazer a aeronave sem carga tombar, descansando na cauda em vez do trem de pouso dianteiro, uma peculiaridade da qual a Beechcraft estava bem ciente. Ainda assim, a emoção e a promessa de inovação superaram essas preocupações na busca por uma aeronave revolucionária. Em sua busca para mesclar estética futurista com aerodinâmica prática, a equipe de design da Beechcraft Starships enfrentou um desafio complexo, alcançando o equilíbrio certo com o centro de gravidade da aeronave, centro de gravidade. Para atingir essa aparência elegante e vanguardista e manter a praticidade do centro de gravidade, as asas do Starship foram projetadas com uma varredura significativa. Apesar da varredura da asa exalar velocidade e reduzir o arrasto em altas velocidades, geralmente acima de Mach 70, ela traz mais complicações do que benefícios nas velocidades de turbohélice para as quais o Starship foi projetado. As desvantagens? Uma asa varrida é estruturalmente menos eficiente, mais pesada e prejudica a estabilidade. No entanto, a configuração de canard do Starship apresentou uma vantagem. Um canard, ou asa dianteira, é geralmente mais eficiente que o design convencional de cauda traseira, pois contribui para a sustentação em vez de criar força descendente.
Para garantir segurança em caso de stall, o canard deve estolar antes da asa principal, permitindo que o nariz abaixe e facilite a recuperação. Esse design exigiu que a asa dianteira da Starship fosse superdimensionada para manter sustentação e controle em velocidades baixas com os flaps estendidos, sem entrar em stall em altas velocidades. A solução: um mecanismo complexo para varrer e desvarrar a asa dianteira quando preciso. Essa dependência crítica do varredura da asa dianteira para o desempenho e características de stall exigiu extenso monitoramento e sistemas de backup, aumentando o peso e a complexidade da aeronave e, assim, diminuindo seu desempenho. Para atingir as metas ambiciosas de velocidade, a Beechcraft equipou a Starship com uma versão reforçada do motor Pratt Whitney PT-6 com 1.200 cavalos de potência no eixo. Esse aumento de potência, no entanto, levou a um maior consumo de combustível. Para atender aos requisitos de alcance, a Beechcraft sacrificou 2 assentos de passageiros para aumentar a capacidade de combustível, reduzindo para 8 assentos. No entanto, os obstáculos foram além da aerodinâmica. O cockpit de última geração do Starship se tornou um pesadelo logístico. Garantir a confiabilidade das inúmeras telas exigia um sistema de refrigeração quase perfeito. Naquela época, existiam sistemas de instrumentos de voo eletrônicos, mas os displays eram essencialmente imagens de tubo de televisão de instrumentos convencionais. Incapaz de integrar todos os instrumentos de voo primários em um único display, a equipe de design do Starship optou por um display Electronic Flight Instrument System para cada instrumento, resultando em 16 tubos de televisão individuais no cockpit. Os tubos consumiam muita energia elétrica e emitiam calor substancial. Assim, os ventiladores de resfriamento da aviônica eram essenciais para a operação deste avião do futuro. A jornada da Starship pelos céus complexos da inovação em aviação levou a um cisma na comunidade aeronáutica. Por um lado, os entusiastas acreditavam nas promessas ambiciosas da Starship: velocidade de cruzeiro vertiginosa de 400 mph, suavidade e silêncio de um jato, e alcance de quase 2.000 milhas. Do outro lado, os céticos duvidavam da viabilidade de um avião de plástico com um design não convencional, prevendo o fracasso do programa. Mas um terceiro resultado, mais matizado, se avizinhava. A Starship poderia ser construída e certificada, mas falhar em se destacar, especialmente quando comparada aos concorrentes. Infelizmente, este meio-termo se tornou a realidade da Starship. O encanto da construção composta logo sumiu, pois não entregou a economia de peso esperada. O crescente peso vazio da Starship ameaçava paralisar o programa, mas a salvação veio na forma da nova certificação de categoria de passageiros da FAA. Esta categoria, mais rigorosa em requisitos de estrutura e desempenho do que a categoria de pequenos aviões inicialmente visada, permitiu um peso de decolagem maior, embora tenha adicionado ao peso da aeronave. O peso final de rampa da Starship excedeu 15.000 libras, muito longe de seus alvos iniciais. Atingir as qualidades de voo necessárias exigiu inúmeros ajustes, mas a Beechcraft persistiu. No final das contas, a Starship emergiu como a aeronave mais estável da frota da Beech, navegando suavemente na turbulência. Porém, essa estabilidade veio com um aumento no arrasto, fazendo com que a aeronave não atingisse seus objetivos de desempenho. A configuração da asa dianteira não gerou a eficiência esperada, prejudicando ainda mais seu desempenho. A Starship foi revolucionária para a sua época em muitos aspectos. Apesar da preparação tecnológica, o mercado não estava pronto para o futuro. A recessão econômica em seu lançamento e o alto preço, $3.900.000 para o modelo original de 2000 e $4.700.000 para o 2000A, colocaram-na na mesma faixa de preço que aeronaves a jato, desencorajando potenciais compradores. O espírito pioneiro do Starship, embora admirável, enfrentou hesitação e barreiras econômicas, prejudicando seu sucesso em um mercado ainda não preparado para inovações aeronáuticas tão revolucionárias. A Raytheon reforçou o apelo de mercado do Starship e dissipou dúvidas sobre sua confiabilidade com uma tática de vendas incomum: oferecer manutenção gratuita aos proprietários. Contudo, essa ação bem-intencionada teve um efeito adverso dramático. Os proprietários aproveitaram a oportunidade, optando por trabalhos de manutenção extensos e, por vezes, supérfluos. O aumento na atividade de manutenção retratou involuntariamente a Starship como uma aeronave de alta manutenção e pouco confiável para os potenciais compradores.
Consequentemente, a Starship transformou-se de um potencial gerador de receita em um buraco financeiro para a Raytheon. O custo de manutenção da frota, combinado com as vendas lentas, transformou a Starship em um empreendimento caro. Apesar da Raytheon investir um valor estimado surpreendente de $1 bilhão no projeto, o mercado de aviação de negócios permaneceu em grande parte indiferente. Até 1991, apenas 11 pedidos de compra foram garantidos, número insignificante comparado ao esperado. Durante este período, o mercado de aviação presenciou a entrada de jatos executivos menores e mais eficientes, com preços semelhantes ao turbopropulsor Starship. Esses jatos desafiaram os pontos únicos do Starship, incluindo seu desempenho incomparável prometido antes. Concorrentes como o Piper Cheyenne demonstraram velocidade comparável sem recorrer ao design complexo e exótico do Starship. O primeiro Starship foi entregue com grande alarde no Salão Aéreo de Paris de 1989 na França. Contudo, ele foi assolado por diversos problemas, sendo apelidado depreciativamente de Rainha do Hangar devido à constante necessidade de manutenção e períodos de inatividade. Enfrentando uma demanda moderada e o sucesso contínuo de sua linha King Air, a Beechcraft mudou para a oferta do Starship através de leasing em 1991, esperando atrair clientes cautelosos em comprar diretamente uma aeronave tão cara e de alta manutenção. Essa mudança para o leasing foi um sinal claro das dificuldades enfrentadas pelo Starship em esculpir seu nicho no competitivo mundo da aviação de negócios. Apesar do design inovador e metas ambiciosas, a aeronave não conseguiu decolar no mercado. Apenas 7 anos após sua certificação, a Beechcraft produziu seu 53º e último modelo Starship em 1995, encerrando sua produção, mas não sua história. O fantasma do Starship continuou a assombrar a Beechcraft, levando à decisão eventual, em 2003, de desmantelar a frota restante devido aos custos insustentáveis de suporte. A narrativa do Starship se destaca nos anais das falhas da aviação por várias razões. De maneira única, ele passou de conceitos para a realidade, uma raridade para muitos projetos ambiciosos de aviação. Ao contrário de muitas aventuras de aviões fracassadas, o Starship foi totalmente certificado e produzido e nenhum cliente perdeu seu depósito na aeronave. Apesar da tensão financeira sentida pelos acionistas da Raytheon, a Beechcraft evitou impactar diretamente o público da aviação com essa falha. Contudo, a real tragédia do Starship está nas chances perdidas para a indústria da aviação como um todo. O colossal investimento, estimado em cerca de $2 bilhões em dólares atuais, poderia ter sido canalizado para aprimorar um design comprovado e bem-sucedido como o King Air. Imagine um turbohélice convencional com cabine maior, design de asa mais eficiente em combustível e sistemas e materiais modernos para reduzir custos de manutenção. O King Air 350, já um best-seller, poderia ter sido significativamente avançado com esses investimentos. A Starship, frequentemente elogiada por seu design de alta tecnologia e futurista, acaba por ser um monumento ao fracasso. O ambicioso Moonshot da Raytheon resultou em uma aeronave de aparência exótica, que ficou aquém em todos os aspectos, comparada aos seus equivalentes mais convencionais e menos caros. Os imensos recursos financeiros investidos na Starships poderiam ter levado ao desenvolvimento de uma aeronave verdadeiramente notável, elevando toda a indústria da aviação. Nesse sentido, o legado da Starship não é apenas uma história de excesso tecnológico, mas uma lição sobre oportunidades perdidas e a importância de uma inovação focada e pragmática na aviação. Se você gostou deste conteúdo, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative o sino de notificação para ficar atualizado. Obrigado pelo apoio.